Fala galera, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal com mais informações do Corinthians. Nos bastidores aí do time, Augusto Melo vive uma pressão aí sobre o impeachment. Teve novos capítulos hoje. Vamos acompanhar tudo aí com os nossos amigos do Jogo Aberto. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like para estar ajudando o canal a crescer, a gente trazer mais conteúdos. E é isso aí, sem mais delongas, bora pro vídeo. O bicho pegou no Corinthians, mas não do jeito que muitos imaginavam. O impeachment do presidente Augusto Melo, por enquanto, está barrado e adiado. Liminar concedida pela Justiça e ele não teve que enfrentar aquela reunião constrangedora, já que o time no Campeonato Brasileiro vai bem, está tentando a 8ª vitória seguida, quem diria, na competição. Então, por enquanto, fica para depois. A gente vai contar essa história agora, porque a torcida teve um papel decisivo também. É mesmo? É. Sabia não. Eram quase 8 horas da noite quando Augusto Melo deixou um dos ginásios do Parque São Jorge em meio à festa dos apoiadores. O presidente cruzou a pé a Marginal Tietê, que estava interditada no trecho em frente ao Corinthians. O motivo? Uma reunião do Conselho Deliberativo do clube que deveria votar o processo de impeachment contra ele por um suposto envolvimento no caso Vai de Bet. Augusto queria agradecer pessoalmente quem tanto vem lhe apoiando. Gente que tratou o momento como se fosse uma final de campeonato. Essa vitória de Augusto Melo é parcial e foi conquistada graças a uma liminar concedida por uma desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esta liminar chegou às mãos do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, momentos antes do começo da votação. Ainda que não tenha sido citado, nós vamos suspender a reunião para cumprir a determinação da Justiça, porque nosso papel é cumprir as decisões judiciais. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos os conselheiros e dizer que nós estamos aqui por bem do Corinthians. Espero que isso seja superado, que todos nós nos dê a mão, nos ajudamos. E o Corinthians está numa caminhada diferente com tudo que vem acontecendo. Pode ter certeza que a gente quer o melhor para o Corinthians. E peço a ajuda de todos vocês que ajudem essa gestão a tirar o Corinthians dessa situação. Obrigado, vai Corinthians! A sentença emitida por Clara Araújo Xavier reforçou a decisão da Comissão de Ética do próprio Conselho Deliberativo do Timão, que havia recomendado a suspensão da ação contra Augusto Melo, enquanto não fosse divulgado o inquérito da Polícia Civil que investiga o caso. Segundo a desembargadora, haveria dano caso o resultado final apontasse para a saída do presidente. A oposição tenta caçar a liminar e, se isso acontecer, uma nova reunião será marcada. Decisões judiciais sempre podem ser revertidas. Isso é uma coisa natural. O Poder Judiciário pode reverter as suas próprias decisões. Como eu disse, não importa isso para o Corinthians agora. A discussão para o Corinthians agora é focar no Campeonato Brasileiro e focar no regime centralizado de execuções para iniciar um plano de pagamentos para justamente aproveitar essa janela de sem bloqueios judiciais e fazer um grande planejamento financeiro. Ao mesmo tempo, um outro pedido de impeachment contra Augusto Melo foi proposto há alguns dias pelo CORE, o Conselho de Orientação do Corinthians, com base em balanços e documentos que não foram apresentados ao órgão. Em resposta, o presidente negou que esteja fazendo uma gestão temerária. Em relação ao CORE, a diretoria vai se pronunciar no momento oportuno, vai apresentar suas considerações em relação ao relatório. Nós temos discordância em relação ao relatório, mas como eu disse, não é hora de fazer a disputa política interna do Corinthians, é hora de olhar para fora, olhar para frente. O Corinthians precisa garantir a vaga na Libertadores e nós vamos lutar até o final para isso. Se isso acontecer, o Corinthians vai disputar a competição mais importante da América pela 18ª vez em 2025. Seria uma vitória para Augusto e a sua diretoria, em meio a uma indefinição política cujo desfecho é impossível prever. Não vai ter golpe! Esse é o problema, quando política e os fatores do campo se misturam. Uma coisa não deveria depender da outra. Acho que o Corinthians tem todo o direito de contestar contas, de fazer uma votação, se os fatos forem comprovados, se os elementos forem suficientes para que o presidente seja afastado.
mas espera acontecer o Campeonato Brasileiro, acabar a competição, definir se o Corinthians vai para a Libertadores ou não, e aí resolve isso. Porque agora fica muito com cheiro de pessoas que estão se aproveitando da situação para não deixar o presidente ser aclamado ou ter, pelo menos, uma posição mais positiva com a torcida. Ô Loirão, quando a gente ouve falar, o Capelani fala muito isso aqui no programa, que não são corintianos, né? Esse tipo de comportamento, de pedido de impeachment da oposição, né? Não são corintianos, eles não olham para o Corinthians como deveriam olhar. Eu vou dar exemplo aqui. Hoje de manhã eu estava vendo no Instagram ali, apareceu uma notícia de que o Palmeiras, saudável financeiramente, vai fechar o ano bem pra caramba. Superávit. 200 milhões de superávit e tudo mais. A gente vê um Flamengo também muito bem administrado, já começou essa história lá com o Bandeira lá atrás, ele foi muito criticado. O Corinthians tem o mesmo poder que esses dois times que eu citei aqui, para não citar outros, né? Que tem a questão do Bahia, que é SAF, tem outras situações que são diferentes desse caso de Palmeiras e Flamengo. O Corinthians tem a mesma força, tem uma torcida que é completamente apaixonada pelo clube, mas tem uma gestão interna, tem um sistema que funciona dentro do Corinthians que ninguém consegue entender, ninguém consegue explicar. O momento agora é fazer o quê? Olhar para o campo. O time passou o ano todo lutando para não cair, conseguiram agora, há 3, 4 rodadas, se salvarem da zona de rebaixamento e estão brigando por uma vaga na Libertadores. Disputar uma pré-Libertadores, para eles levantarem essa bandeira do impeachment. Eu não sei se eu não sou advogado do Augusto, tá? Se ele tá certo, se ele tá errado, se ele tá devendo, se ele não tá devendo. Mas esse momento não é o momento de você levantar essa bandeira. É momento de olhar para o Campeonato Brasileiro e tentar fazer com que o Corinthians... Olha o que eu tô falando, que loucura, hein? Tentar olhar para o Corinthians, para o campo e tentar fazer com que o Corinthians consiga o objetivo de chegar numa pré-Libertadores, que o ano que vem vai ser melhor. Olha, enquanto o Corinthians passou 20 rodadas na zona do rebaixamento, todo mundo estava quieto. Bastou o Corinthians respirar, chegar na primeira parte da tabela, batalhar por vaga na Libertadores de uma forma muito mais competente, que as questões políticas voltaram. Porque no Corinthians, a gestão que saiu não quer deixar que a atual gestão tenha sucesso. Então, é um interesse político de poder, de dinheiro. O que fizeram com o Corinthians no final da gestão do Ilho é uma vergonha. As confissões de dívidas, o que ele deixou de compromissos empenhados, o contrato com o Mano Menezes, e ninguém mais fala nisso. E aí, esses mesmos que lá estavam agora resolveram aparecer. O Corinthians merece mais do que isso. Merece um final de ano com tranquilidade, com muito mais conexão com o torcedor e que se resolva isso depois. Aí vai se averiguar quem tem culpa, quem não tem culpa, quem gasta mais ou menos, se as contas estão corretas ou não. Agora, o que não dá para aguentar é esse tipo de coisa numa fase tão legal, no momento em que o Corinthians se reencontrou na temporada. Agora... É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Augusto Melo conseguiu aí uma liminar, né? Para poder barrar essa votação de impeachment. Não sei se ele está certo, se está errado, mas se tem investigação aí, alguma coisa tem. Muitos estão achando que é um golpe político, né? Que Augusto Melo se recusou a dar funções para outros integrantes lá dentro do Corinthians. Tomara que essa situação se resolva logo, porque o Corinthians não merece passar por isso, né? Nesse final de ano aí, teve uma evolução muito grande, e ninguém está olhando para isso, está olhando agora para esses problemas internos, né? Do Corinthians aí, com a Vaidbet. Faltando apenas 2 jogos para terminar o Brasileirão, né? Essa diretoria podia ter esperado um pouco mais para poder entrar nesse quesito, para não atrapalhar dentro de campo o desempenho, né, dos jogadores, porque querendo ou não afeta sim dentro de campo. Mas o Corinthians tem um grupo muito forte, tá com a confiança em dia. Creio que isso não vai atrapalhar nesse jogo de hoje contra o Bahia e nem o próximo jogo. O Corinthians tá buscando ali uma vaga na Libertadores e creio que vai conseguir sim, porque tem um jogo direto, né, com o Bahia hoje, que se o Corinthians ganhar, provavelmente ele já está na Libertadores do ano que vem. E é isso aí, vamos esperar aí para a gente ver cenas do próximo capítulo aí. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, o que vocês estão achando aí dessa guerra interna no Corinthians.
E não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like para estar fortalecendo aí. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.